Vamos passar agora a outro aspecto relevante no âmbito desta temática e que tem que ver com o facto do Serviço Nacional de Saúde não integrar equipamentos, instituições de cuidados de longa duração, nem integra a maioria dos serviços de apoio social às famílias que integram pessoas dependentes no autocuidado. O Serviço Nacional de Saúde não é proprietário de lares, nem da grande maioria das instituições que compõem a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados nas suas tipologias de internamento. As vagas nas unidades de internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados estão, quase na sua totalidade, contratualizadas com IPSS, misericórdias e mutualidades. De igual forma, os serviços de apoio social às famílias que integram pessoas dependentes no autocuidado, como serviços de fornecimento de refeições, apoio na higiene dos doentes, arranjo da casa, etc., são prestados por entidades que não integram o Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, há uma panóplia de subsídios e de ajudas financeiras a que podem aceder os dependentes, os cuidadores e as famílias, dispersas nos normativos legais e às quais, ajudas financeiras, geralmente por desconhecimento, os potenciais beneficiários têm dificuldade em aceder. A todos estes aspectos, nos cuidados de longa duração domiciliários, acresce a necessidade de articular os serviços de apoio social com os cuidados de saúde propriamente ditos fornecidos pelos profissionais dos centros de saúde. Num estudo internacional coordenado por Gannett, em 2011, existe na Europa uma variedade de modelos de organização e de prestação de cuidados domiciliários que vão desde cuidados globais, em que há uma única entidade responsável que coordena e garante a prestação de todos os cuidados continuados de saúde e sociais que são necessários, até à completa fragmentação das responsabilidades por áreas de governação, instituições e prestadores de cuidados específicos, diferentes, sem qualquer coordenação entre si. No nosso contexto de cuidados de longa duração, onde se assiste à fragmentação das responsabilidades entre instituições e prestadores de cuidados, qual a perspectiva do seu partido relativamente ao modelo de organização e de prestação de cuidados domiciliários, bem como a atual circunscrição da contratualização dos serviços de apoio social e das vagas nas unidades de internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados às IPSS, misericórdias e mutualidades? Eu considero que foi positivo e foi adequado ter-se usado essencialmente o chamado terceiro setor, o setor solidário, as IPSS e as misericórdias e as mutualidades, como alavanca para desenvolver os cuidados continuados em regime de internamento. Eu acho que essa experiência tem provado ser uma experiência positiva e não vejo boa razão para que vamos agora arrepiar caminho nessa matéria. Isso não significa que nós não tenhamos que melhorar a articulação do sistema. Há até especialistas, isto não está no programa do PS, quero ser claro, mas há até especialistas que reclamam que estaria, porventura, na altura de voltarmos a um Ministério dos Assuntos Sociais que reunisse a área social e a área da saúde debaixo da mesma capa governativa. Isso não me parece que seja a prioridade. O que eu acho que é absolutamente necessário é que, ao nível local, que sejam criadas instituições de proximidade onde os serviços trabalhem em cooperação. Eu acredito verdadeiramente que os agrupamentos dos centros de saúde e os serviços de ação social têm que funcionar de forma coordenada. Eu acho que essa também é uma lição da pandemia. Eu acho que não podemos deitar fora as lições que aprendemos nos períodos mais agudos e mais difíceis desta pandemia. E se há lição que se tornou clara, é que nesta matéria de lidar com as pessoas idosas, em especial com as pessoas idosas que estão em situação de dependência, é preciso uma articulação fina em cada momento da área do apoio social, da segurança social e da área da saúde. Isso tem que ser institucionalizado a nível local. Acho que aqui a descentralização de competências para as autarquias gera uma enorme oportunidade. As autarquias estão, por sua natureza, são instituições locais habituadas a lidar com os problemas em regime de proximidade. Eu acho que essa proximidade deve agora agrupar poder local, serviços de saúde, serviços de segurança social, numa resposta coordenada às necessidades das pessoas idosas, quer ao nível domiciliário, quer ao nível das instituições, porque acho que as instituições precisam também deste lugar, precisam de perceber que não existem fora deste contexto social, sejam internamentos de cuidados continuados, sejam internamentos de outras tipologias, sejam lares de idosos, eles precisam de estar integrados neste todo de cuidados que dá resposta às pessoas idosas. Repito, sem perdermos o foco na prioridade que é valorizar os cuidados domiciliários, porque é isso que a maior parte das pessoas querem e é isso que permitirá responder com maior qualidade e com maior dignidade às situações de envelhecimento com
com dependência, mas eu acredito que é na busca dessa coordenação e não na busca da criação de novos serviços articulados no plano nacional que nós temos que encontrar a resposta. Nós precisamos de levar à prática aquilo que proclamamos tantas vezes, que é o princípio da subsidiariedade. Se uma coisa pode ser bem resolvida ao nível local, ao nível da proximidade, nós não devemos criar estruturas excessivamente complexas para lidar com esse assunto. A Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados realmente não tem propriamente, não faz parte integrante do Serviço Nacional de Saúde. O Estado tem tentado contratualizar esses serviços em unidades de IPSS, misericórdias e mutualidades. E isso é uma opção que tem vindo a ser tomada pelos diversos governos, mas que neste momento carece de um apoio e de um apoio para que sejam aumentados o número de camas e de vagas a este nível. E, portanto, isto não será possível sem nós termos aqui uma articulação muito grande entre o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e o Ministério da Saúde, porque só realmente possibilitando um aumento de vagas na rede e de serviços sociais, poderemos dar resposta às necessidades dos nossos cidadãos. Sendo que queremos, como disse inicialmente, privilegiar também os cuidados domiciliários. E uma coisa não invalida a outra. E, portanto, vai ser necessário aqui haver uma política muito integradora entre o Ministério do Trabalho e da Segurança Social e o Ministério da Saúde, de forma a que surjam mais camas, mais vagas, através de protocolos que venhamos a estabelecer entre as IPSS, as misericórdias e mutualidades, que permitam aumentar os serviços que dispomos e que disponibilizamos aos nossos cidadãos. É evidente que isto também vai requerer aqui uma reforma integradora das ajudas financeiras dispensadas. Eu concordo plenamente com aquilo que foi dito na questão colocada, em que há uma dispersão muito grande das possibilidades de ajudas financeiras, que leva a que os cuidadores informais, muitas vezes por desconhecimento, não consigam ter o apoio necessário para que possam fornecer os cuidados de saúde aos seus familiares. E, portanto, há aqui uma reforma grande a fazer, não só em termos de cuidados, de vagas e de camas a serem fornecidas pelo serviço social, mas também uma reforma grande que é necessário fazer a nível da legislação, que seja de fácil entendimento para o cuidador informal e, portanto, que seja de fácil obtenção dessas ajudas pelo cuidador informal, porque o Estado não tem que se esconder em múltiplas legislações, tem que sim apoiar os cidadãos e apoiar os cuidadores informais quando estes pretendem cuidar dos seus familiares. Muito bem, eu vou tentar dividir a resposta em três dimensões. Primeiro, o facto de nós termos um regime familialista que imputa às famílias, aos cuidadores e às cuidadoras informais uma grande parte da prestação de cuidados. Precisamos de mudar isso e precisamos também de ter apoio para quem presta esses cuidados, porque ao mesmo tempo que se hipervaloriza a família na prestação de cuidados, não existe uma política de transferências sociais para as famílias que permitam compensá-las por esse gigantesco volume de trabalho não remunerado, de trabalho invisível, que é feito pelas cuidadoras informais e que corresponde a cerca de 4 mil milhões de euros em cada ano, se ele fosse convertido em trabalho assalariado. E, portanto, é preciso mexer no Estatuto dos Cuidadores Informais, ter mais apoios para as famílias e ter um esquema mais simples, menos burocratizado, com menos barreiras, quer na referenciação das pessoas dependentes,
e dos cuidadores e cuidadoras informais, quer nas regras de acesso e nas condições de recurso das prestações sociais que estão disponíveis. Segundo tópico desta pergunta, a questão da fragmentação das respostas e da divisão artificial entre saúde e apoios sociais ou cuidados de saúde e cuidados sociais. Já tinha falado sobre isso, o Bloco de Esquerda apresenta no seu programa o que nos parece ser um desafio para a própria sociedade portuguesa nos próximos anos, e não é uma coisa que se resolva nem num ano, nem em 2, nem em 3, nem em 4, mas propomos criar um novo braço, um novo pilar do Estado Social, que seria o Serviço Nacional de Cuidados, que precisamente fizesse esta integração entre cuidados de saúde de longa duração, que não tem a ver com a cura, não é? Porque estamos a falar de pessoas que têm uma dependência, portanto, não estamos a falar da manutenção de pessoas que já estão com um elevado grau de dependência, ou que têm uma doença crónica, ou que têm uma deficiência, e a dimensão do apoio social. A separação entre estas duas dimensões, que aliás procurou ser de certo modo combatida quando se criou a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, que tem essa sim uma tutela conjunta entre saúde e segurança social, mas esta separação faz com que todas as respostas sociais estejam no âmbito do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, por exemplo, a rede de lares, os centros de dia, o apoio domiciliário da Segurança Social, e depois os cuidados continuados e integrados estão mais sobre a tutela da saúde, e dentro da Rede Nacional de Cuidados Continuados, a separação que há na Constituição entre, por um lado, o direito aos cuidados de saúde, que está constitucionalmente garantido, e o apoio social, que não é constituído como um direito. Nós não temos o direito aos cuidados sociais em situação de dependência, faz com que, por exemplo, na Rede Nacional de Cuidados Continuados, o que é do âmbito da saúde é pago pelo Ministério da Saúde, o que é do âmbito dos cuidados sociais, e às vezes essa fronteira não é assim tão evidente, tem que ser comparticipado pelas famílias, porque não é um direito social que esteja consagrado enquanto tal no nosso ordenamento jurídico. E, portanto, é preciso consagrar o direito ao cuidado e combater esta separação artificial entre saúde e cuidados sociais. Em terceiro lugar, e isto é muito importante, a questão do modelo de financiamento e de provisão. O que é que nós temos? Nós temos nas respostas sociais um modelo de monopólio das IPSS, do setor social, de uma espécie de sociedade civil secundária, protagonizada pelas instituições particulares de solidariedade social, pelas misericórdias, pelas mutualidades. É um modelo de monopólio e é um modelo errado, porque se obviamente o setor social tem o seu papel e dá respostas que aliás mais ninguém dá nestas áreas, do apoio à velhice, no apoio à infância, no apoio às pessoas com deficiência, no apoio na intervenção comunitária, nós não deveríamos ter nas regras dos protocolos de cooperação, dos acordos de cooperação da Segurança Social, não deveríamos ter um sistema que impedisse que a Segurança Social fizesse parcerias com entidades públicas, nomeadamente com as autarquias, para a existência de respostas sociais. E não nos parece que seja possível continuar a defender, como tem sido defendido num grande consenso, aliás, do Bloco Central, que o Estado não deve ter provisão pública de respostas sociais. Nós entendemos que o Estado deve ter uma rede pública de creches, deve ter uma rede pública de respostas residenciais para idosos, estruturas residenciais para idosos, uma rede pública de apoio domiciliário, uma rede pública de centros de dia, ou seja, nós precisamos que haja provisão pública de respostas sociais. E ela deve conviver com a prestação destes cuidados, destas respostas sociais pelas IPSS. De certo modo, há um precedente que foi aberto pela Rede Nacional de Cuidados Continuados, que, ao contrário do que acontece com as respostas sociais e com os acordos de cooperação da Segurança Social, abre a possibilidade de 3 entidades celebrarem os contratos-programa que depois estão na origem do financiamento público. Ou seja, para os cuidados continuados, é possível o Estado financiar entidades do setor social, entidades privadas e entidades públicas. O problema é que só há 2% da oferta pública nos cuidados continuados, porque só esses contratos de programa, só 2% é que são feitos, por exemplo, com hospitais que libertaram alas para os cuidados continuados. Nós precisamos de ter aqui um impulso para que haja uma rede pública de cuidados continuados,
uma rede pública de respostas sociais e para que possa haver um financiamento público dessa rede pública, e, portanto, uma provisão pública e parcerias público-público e acabando com este monopólio que é errado do setor social privado, digamos assim, ou do setor social que não é resposta pública neste âmbito. E isto tudo deve ser integrado num Serviço Nacional de Cuidados que estabeleça os princípios de política pública que todas as instituições devem responder, que faça um diagnóstico das maiores necessidades de cuidados de longa duração e que identifique também os equipamentos do Estado, nomeadamente equipamentos que estão vazios. Aqui no Porto, no Distrito do Porto, por exemplo, é um pouco escandaloso como é que equipamentos como o Lar das Fontainhas foi vendido a um fundo imobiliário quando podia ter sido reconvertido numa resposta pública de cuidados continuados. Ou como é que o Lar de Montes Burgos, que é um equipamento também que pertence à Segurança Social e que é gerido pelo Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Segurança Social, como é que está tão subaproveitado quando é no centro do distrito, digamos, no centro do Concelho do Porto, numa zona central da cidade, um equipamento com um enorme potencial. Tudo isto pensamos que deve começar a ser feito. Isso implica mudar as regras de financiamento, apostar na provisão pública e criar este Serviço Nacional de Cuidados. Tanto os cuidadores como as pessoas cuidadas passam por inúmeras dificuldades, isso é óbvio. E é óbvio também que a dependência tem um impacto na vida da pessoa e do cuidador, tanto a nível social como a nível financeiro, como a nível pessoal. Assegurar cuidados de saúde a uma pessoa com dependência é uma tarefa complicada. É uma sobrecarga, uma grande sobrecarga para a família e, sobretudo, para o cuidador, tanto na parte física como psicológica, pondo mesmo em causa, muitas vezes, a vida profissional do cuidador. É por isso que são necessárias, que é necessária a adoção de medidas que respondam à necessidade, que respondam às suas necessidades, às necessidades destes cuidadores em todas as suas dimensões, tanto na área, tanto no que concerne a sobrecarga física e psicológica, como que muitas vezes chegam até à exaustão e à depressão, não esquecendo o aumento dos custos com a saúde. E aqui paro na exaustão do cuidador. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem uma área em que recebe a pessoa cuidada para descanso do cuidador, mas isso não é evidente, porque a parte burocrática é complicada e muitas vezes não é possível, por falta de vagas, por falta de camas, por falta de instituições dessa rede, ouvir e pôr o cuidador com esse descanso, tomando conta um bocadinho da pessoa cuidada durante, nem que seja 15 dias, é complicado. Mas essas medidas têm que ser assentes em políticas que promovam uma estratégia de um desenvolvimento de consolidação da resposta dos serviços públicos, designadamente dos cuidados de saúde primários, de hospitalares, da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e a concretização de uma rede pública de cuidados continuados integrados de qualidade, de apoio às famílias. Isso é fundamental. O grupo parlamentar do PCP tem tido uma intervenção continuada sobre esta matéria, acompanhando a discussão sobre a necessidade de dar mais atenção aos cuidadores e às situações dos familiares às situações familiares e sociais envolventes. Bem como tem intervindo institucionalmente com propostas concretas. O Estado não se pode descartar destas responsabilidades, designadamente das funções sociais do Estado, especialmente no caso da saúde e da segurança social. Isto é execuível. Se nós pensarmos nos impostos que pagamos, e não estou a referir só aos impostos que saem do nosso recibo de vencimento mensalmente,
mas também aos impostos que pagamos quando tomamos um café, que muitas vezes as pessoas não têm consciência disso. Quando vamos pôr combustível no automóvel, quando vamos às compras, até quando dormimos, temos a arca, o frigorífico, temos eletrodomésticos ligados e estamos a pagar impostos quando pagamos a eletricidade. Estes impostos constantes têm que ser para dar resposta pública à população. População que tem parte, que é parte ativa no contributo destes impostos. Por isso, não posso ficar estes cuidadores, estas pessoas com necessidades de cuidados não podem ficar sem estas respostas. Em relação aos cuidados de longa duração em instituição, eles existem e são poucos, mesmo sendo, como falou, IPSS, Misericórdias e poucos sejam do Estado, eles são poucos. E muitas vezes, quando vou falar de um habitante de Gaia, tem uma necessidade de ir para um cuidado de longa duração numa instituição, tem que ir para Felgueiras, tem que ir para Bragança, na melhor das hipóteses para Vila do Conde. Isso vai acarretar também problemas, até na deslocação dos familiares para irem visitar o utente, problemas de consciência, porque o cuidador, quem deveria ser cuidador, vai pensar que falhou, que devia estar lá e não consegue. Portanto, isto é um problema que tem que ter mesmo uma resposta pública que proporcione a qualidade de vida e que promova a saúde a estes doentes. Por isso, o PCP entende que deve ser promovido um plano de desenvolvimento da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, tendo por base a identificação das regiões, concelhos e locais, onde devem ser criadas as respostas no âmbito da rede nas suas diversas tipologias. Por exemplo, há regiões do país onde a rede é pouco mais do que residual face ao número de habitantes com mais de 65 anos, como é o caso de Lisboa e Val do Tejo. A Rede Nacional de Cuidados Continuados tem que ter uma resposta pública em todas as suas tipologias, não só nos cuidados de longa duração, mas nas outras tipologias, com uma distribuição em função das necessidades da população e da sua distribuição, e com particular atenção para as mais deficitárias. Resumindo, é necessária uma rede de cuidados continuados, uma rede pública de cuidados continuados a funcionar em complementaridade com as que já existem, para dar resposta necessária. Não temos... os privados têm que existir, mas tem como complemento da rede pública. E mais, o que é que eu poderia dizer mais? Haveria muito mais a dizer, mas fico por aqui, nesta resposta. De facto, nós temos um sistema que, se por um lado, e isto tem um pouco a ver também com a informação que nos vai chegando do terreno, portanto, se por um lado, de facto, é fragmentada, e é totalmente verdade que fica o SNS muito dependente depois das respostas que existem nas IPSS, nas Santas Casas da Misericórdia e outras entidades do setor social e cooperativo, a verdade é que existem já algumas estruturas de coordenação nacional, estruturas de coordenação depois regional e também coordenação local, que, se funcionarem, poderão minimizar um pouquinho esta estratificação ou esta separação, ao fim e ao cabo, de todos estes serviços. De facto, ficamos aqui com alguma análise ainda por fazer e pensamos que é preciso, de facto, debater um pouco mais esta questão. É talvez das 5 questões aquela que nos coloca aqui alguma necessidade de maior aprofundamento e análise. Ficamos aqui com alguma dúvida se deve ser o SNS a ter este tipo de respostas. Eu estava a ouvir no outro dia uma responsável do Hospital Beatriz Ângelo e estava exatamente a dizer isso, ou seja, que como não tinham respostas do SNS para poderem referenciar os seus utentes e também não tinham
respostas a nível das IPSS e da Santa Casa, o que é que acabava por acontecer? Esses utentes ficavam sem alta, ao fim e ao cabo tinham uma alta clínica, mas não tinham uma alta social, e ficavam a ocupar camas de outros utentes que infelizmente precisavam daqueles cuidados e que não os podiam ter por estar uma ocupação das camas total. O SNS, a nosso ver, terá que ser essencialmente um serviço de prestação de cuidados de saúde, de prevenção, de cuidados, de reabilitação, de cuidados de saúde. Não sabemos ainda fazer esta avaliação sem um maior aprofundamento, sem uma maior reflexão destes outros modelos que existem na Europa, e é verdade que existem, no sentido de perceber se a nível nacional poderiam ou não responder, por exemplo, a este problema. Lembro aqui que há uma questão que não é muito investida e é uma pena, não só para as pessoas em situação de doença crónica, mas para a pessoa idosa em geral, que são os modelos de co-living ou co-housing, modelos que são muito mais próximos daquilo que as pessoas de facto necessitam, residências comunitárias, mas em que depois há um conjunto de serviços de apoio que estão muito perto, nomeadamente da vizinhança, nomeadamente de voluntariado, mas também de respostas efetivas de saúde, e que são depois de grande facilidade de acesso e de grande proximidade a estas comunidades que vivem em co-living e em co-housing, e que se calhar resolveriam muito aqui desta falta de respostas de camas. Não temos dúvidas que é preciso mais camas, não temos dúvidas porque das contas que fizemos ainda estão em falta cerca de 4.700 camas a nível nacional, e isto é um número elevado, mas parece-nos que também não podemos continuar sempre neste processo de pensar apenas em mais camas, quando podem haver outros modelos de segurança, obviamente de saúde, mas que podem acolher estas pessoas num outro tipo de modelos. Não obstante, e daquilo que tem sido também a colaboração que tem sido feita connosco de pessoas que estão a trabalhar nestas áreas, aquilo que nos tem chegado é que, de facto, as coordenações e a articulação entre estas coordenações local, regional e nacional vão funcionando, os níveis de referenciação e a articulação para esta referenciação também vai funcionando. Claro que há melhorias a fazer, mas pode ser um modelo viável, se calhar fazendo uma avaliação, se calhar fazendo as tais melhorias e se calhar integrando aqui modelos complementares de integração destas pessoas que não têm necessariamente que passar pela manutenção em cuidados hospitalares, quando não precisam, e também pode não ter que passar necessariamente por vagas nos cuidados destas instituições mais formais e que estão, normalmente mais afetas a estas questões. Eu lembro que o PAN, na altura da Covid, teve muita necessidade também de ouvir estas instituições, porque aquilo que elas diziam é que por causa dos equipamentos de proteção individual, por causa também dos testes, eles tiveram despesas que não estavam previstas e, portanto, acabaram por, o preço por doente, digamos assim, ou o custo por doente, acabou por ficar muito superior àquilo que era pago pelo governo, e na altura foi pedido, de facto, este ajustamento no sentido de não encerrarem entidades e não serem despedidos, como houve situações em que isso aconteceu, não serem despedidos enfermeiros e outros profissionais, porque não conseguia a instituição dar resposta às suas necessidades internas, tendo em conta que o custo médio por utente na altura da Covid, de facto, aumentou bastante. Portanto, eu acho que temos aqui toda uma reflexão muito importante a fazer. Acho que há vários modelos que podem ser, de facto, ainda alvo de um grande aprofundamento, um grande debate, e podemos melhorar muito este modelo que atualmente temos, sem dúvida nenhuma. Obrigada mais uma vez pela pergunta. A burocracia, a multiplicação de instituições corresponsáveis por diversas áreas tornam o sistema confuso e sobretudo, difícil de gerir. Isto é transversal a várias áreas na nossa sociedade e, infelizmente, a saúde também não foge à regra. É importante referir, creio eu, que o meu partido, a Iniciativa Liberal, tem lutado, tem afirmado que a burocracia é um obstáculo no progresso, no desenvolvimento e na prestação de cuidados condignos. É preciso uniformizar procedimentos, é preciso que haja verticalidade na soberania das decisões, de forma a ser possível seguir um rumo, compreendê-lo e afirmá-lo. Sendo assim, com a complexidade do sistema atual que existe e que ainda agora demonstrou na apresentação que muito bem referiu, a Iniciativa Liberal tenderá a defender formas de organização mais simples e equilibradas,
e eventualmente propostas nossas que surjam, defenderão modelos com organização cuja responsabilidade pertencerá a uma única entidade que coordene e garanta a prestação de todos os cuidados continuados de saúde, de forma a concentrar decisões, a tornar o processo mais simples de compreender e a definir uma hierarquia de cuidados e de valências que torne claro o que é que cabe a cada um fazer. O LIVRE acredita que o Estado, nesta área, deve ter um papel absolutamente essencial. Isso não significa que deve ser o Estado o único prestador de serviços nesta área e a única entidade a fazer, portanto, a cuidar nesta área. O nosso sistema é, como diz, fragmentado, está dividido. No entanto, nós não podemos, de um momento para o outro, transformar um sistema constituído por várias unidades e vários atores diferentes num sistema centralizado. Portanto, o que o LIVRE defende, no fundo, é que o Estado possa ter um papel agregador, um papel coordenador e um papel otimizador dos recursos. O que é que isto significa? Significa que o Estado deve ser o coordenador dos esforços, deve ter a capacidade para perceber que a rede que existe e ser o próprio Estado a perceber onde há falta de recursos, onde há excesso de oferta, onde há falta de oferta, e, portanto, poder o Estado coordenar e direcionar os recursos para os locais onde são mais necessários, partindo também e sempre em conjunto com aquilo que são as instituições do setor social, com aquilo que são os centros de saúde, com aquilo que são as autarquias, que para nós têm, sem dúvida alguma, e têm que ter sempre um papel muito importante nesta área, como o setor do Estado mais próximo dos cidadãos e mais próximo das populações, e dessa forma o Estado Central pode servir não só como financiador, como tem servido até hoje, mas necessita, sem dúvida alguma, de ter um papel mais coordenador, um papel mais direcionador dos esforços e dos recursos e um papel que possa, no fundo, tornar que esta fragmentação, que não é nem necessariamente muito boa, nem necessariamente muito má, desde que haja coordenação a nível central e superior. A fragmentação pode ajudar a que haja um cuidado mais próximo às populações, e isso para nós é muito importante, porque, mais uma vez, nós pensamos isto sempre do ponto de vista do utente. Portanto, o que nós queremos é o melhor serviço possível para o utente, mas sem coordenação a um nível mais central, realmente torna-se muito difícil não haver duplicação de recursos, não haver zonas que estão com pouca oferta, zonas que podem ter demasiada oferta, e, portanto, é necessário que o Estado tenha este papel coordenador, facilitador e agregador, e que depois possa coordenar todos estes diferentes atores e possa direcionar os incentivos certos para que todos os atores que estão no terreno, efetivamente, tenham os incentivos de que necessitam e tenham as instruções de que necessitam para conseguirem dar estes cuidados da forma mais eficaz e, acima de tudo, que sejam os melhores possíveis para os utentes e para os doentes.